Sejam bem-vindas ao século XVI, o século da expansão europeia. Por aqui, inicia-se a missão civilizatória, que tem como característica principal a separação entre os povos originários e a consequente dominação e criação das colônias portuguesas e espanholas no território Abya-Yala. É assim que deveria ter sido chamado o que hoje nomeamos América Latina. Abya-Yala, na língua do povo Kuna, significa terra viva. Para cumprir mais perversamente a missão, utilizou-se do cristianismo, a crença em um Deus único e com letra maiúscula, que era disseminada por meio da criação do pecado. Não foram as práticas homossexuais que criaram o pecado. Foram os homens brancos, heterossexuais e cristãos. Ele era necessário para instalar em cada corpo a ideia de que era errado relacionar-se com a natureza, cultuar outros deuses, fazer sexo para gerar prazer para si e para o outro, sem a necessidade de procriação, utilizar o cu como fonte de prazer, fazer rituais de cura, utilizar os saberes adquiridos com as plantas, confiar nos saberes do seu próprio povo. Pecado. Tá tudo errado em nome do Deus que não é conhecido, mas que está em todos os lugares e sabe tudo o que você faz. Muitas mortes e estupros e genocídios e torturas depois, eis que Deus aparece novamente como o Salvador. A consequência do pecado é a morte, disse a pastora evangélica recentemente. O que ela esqueceu de informar, no entanto, foi que o pecado foi a criação perversa para separar os corpos em duas partes irreconciliáveis. O corpo e o espírito, o sujo e o limpo, o sexo e a crença, a experiência e o saber, o pecado e a verdade, de Deus. O pecado foi a desculpa para gerar a morte daquelas pessoas identificadas pelo homem branco, heterossexual e cristão como não humanas, porque próximas da natureza, com relações próximas com seus corpos e entre os seus corpos, com crenças diversas criadas a partir da conexão entre corpo e território. Abya-Yala também significa terra madura. Sejam bem-vindas aos anos de 1980, a década do pânico moral. Um novo vírus é noticiado no mundo todo como causador de uma doença grave e sem cura. O vírus da imunodeficiência humana é o causador da síndrome da imunodeficiência adquirida. O HIV é o agente causador da AIDS. Como um bom país colonizado, primeiramente pelos portugueses e depois pelos estadunidenses, o Brasil recebeu e acatou as informações sobre a epidemia de AIDS vindas do sensacionalismo estadunidense, no qual a articulação entre mídia, medicina e cristianismo criou o culpado pela AIDS, o homem cisgênero homossexual ou gay. Os nomes dados à epidemia naquela época podem ajudar a entender. Doença infecciosa relacionada aos gays. DIRG, D-I-R-G é a sigla. Peste gay, câncer gay. Isso tudo não ajudou em nada. Apenas contribuiu para fazer ressurgir com força total o preconceito e a discriminação, aliados à ideia de pecado, que limitaria o sexo não heterossexual como o culpado pela disseminação do vírus em toda uma sociedade e, por isso, merecedor da morte, que é a consequência cristã para o pecado cristão, utilizada pelos cristãos para dominar corpos não cristãos há séculos. Pessoas não heterossexuais, não cisgêneras, não cristãs, as trabalhadoras sexuais e as pessoas usuárias de drogas injetáveis foram estigmatizadas como as culpadas pela AIDS no Brasil. Todo um exercício para manter heterossexuais como os normais ameaçados por uma infecção trazida pelos anormais para matá-los. Pânico moral instaurado com sucesso. Estratégia colonial para manutenção de um pequeno ciclo de poder e manutenção de uma verdade absoluta. Deus é heterossexual. Os anos se passaram, o movimento LGBT+, se fortaleceu na luta por direitos de existir,
Os tratamentos antirretrovirais conseguiram zerar a carga viral nos corpos que vivem com HIV, tornando-os indetectáveis. E o pânico da AIDS deixou a sua pior consequência social: o estigma. Os cristãos conhecem bem os estigmas. Para eles, são as marcas deixadas no corpo crucificado. As mesmas marcas deixadas pelo símbolo cristão que é instrumento de tortura, a cruz. São marcas que transformam o horror em pedagogia e fazem uma pastora dizer que quem pecar vai morrer. São marcas que dizem que é preciso amar, mas só se pode amar sob a aliança do casamento heterossexual e monogâmico. Essa mesma que mantém a mulher a serviço do homem até que a morte o separe. São marcas que dizem que Deus criou o homem e a mulher, mas que suas relações serão sempre desiguais e desonestas, porque Deus é homem. O estigma é a carta utilizada pela pastora para dizer que é engraçado, mas é sério. Não tem nada de engraçado utilizar a crença como saber. Não é engraçado dizer que a união entre dois homens tem como consequência a AIDS. Não é engraçado dizer que as vidas de pessoas não heterossexuais são uma opção do livre-arbítrio. Não é engraçado cometer crimes contra a saúde pública e contra toda uma comunidade não heterossexual e dizer que é assim porque se crê assim, que esta é a lei de Deus e que Deus é perfeito. Não é engraçado, é perverso, é criminoso, é nojento. Não é engraçado, mas é sério. É sério porque são discursos como esse que escondem a realidade do país. O número de infecções por HIV continua aumentando entre as populações mais vulneráveis do Brasil, seguindo o caminho do racismo estrutural e da miséria neoliberal. Os casos de infecção entre homens heterossexuais chegam próximos de 58%, segundo o Ministério da Saúde. Ultrapassando os de homens gays, as mulheres monogâmicas continuam sendo infectadas. A falta de informação e o estigma são os dois principais fatores para o aumento no número de infecções por HIV e mortes em decorrências advindas da AIDS. E são os discursos como o da pastora, pretensamente blindados pelo saber cristão e verdade absoluta de Deus, que fortalecem esse aumento. Enquanto ela faz um parêntese importante para explicar o fato de que dois missionários da igreja não são companheiros, ou melhor, são companheiros, mas não são homossexuais, aproveita a deixa para destilar a desinformação, que, essa sim, tem como consequência a morte de milhares de pessoas no Brasil. A aliança do casamento não é livre de infecções sexualmente transmissíveis, como demonstram os dados do Boletim Epidemiológico de 2019. Ao contrário do que a pastora afirma, não são os homossexuais que infectam as mulheres com HIV, mas os próprios homens heterossexuais, que também são atingidos pelas ondas de desinformação reproduzidas pela sua fala imbecil. A cafonice desse tipo de discurso cristão precisa ser mantida por meio da disseminação de desinformação e pânico entre os corpos. Seu efeito perverso é a manutenção de uma missão civilizatória, que ganha força na conhecida falta de informação sobre sexualidades, saúde sexual e exercício de cuidados. Enquanto continuam crendo que Deus criou o homem e a mulher, os corpos continuam criando outras formas de vida, e cada vez mais diferentes da norma, o que é maravilhoso. Enquanto continuam buscando formas envelhecidas de disseminar ódio entre as pessoas para a manutenção da verdade única do Deus homem e heterossexual, os corpos produzem ciência, conhecimento, cultura. E isso é maravilhoso. Hoje, temos o tratamento antirretroviral, a indetectabilidade, que é igual à intransmissibilidade, a camisinha externa e interna, o gel lubrificante, as profilaxias pré e pós-exposição, PrEP e PEP, a testagem rápida, o acompanhamento da infecção, os movimentos sociais,
as rodas de conversa sobre saúde sexual da população LGBT+. Tudo isso é consequência da informação, que veio da luta de pessoas não heterossexuais, não brancas, não cisgêneras. Todas essas informações são para todas as pessoas, independente de classe, raça, sexualidade, gênero, crença. O que faz com que essas informações não cheguem às pessoas é exatamente o que a pastora defende. O estigma que cria um pensamento único, uma verdade absoluta. O que mantém o estigma funcionando é um regime de poder que ainda opera pela colonialidade, que se utiliza da desigualdade social como estratégia de morte das pessoas mais vulnerabilizadas no país. Para a bonita da pastora, o que resta de bandeira é a ignorância e a desinformação, vomitadas em telas de TV e em cultos lotados de pessoas que acreditam no que ela diz. Sua fala imbecil combina bem com a sua tentativa perversa de se mover pelos caminhos da política de morte. Ainda bem que existem as vidas e os corpos que não aceitam mais as verdades absolutas. Sejam bem-vindas a 2020, o ano em que a Terra precisa florescer. Abia Yala.